Olá, que a paz de Jesus esteja em nossos corações. E hoje nós estamos aqui para nos reunirmos em nome de Jesus para mais um Evangelho. Então vamos agradecendo a oportunidade, nos sintonizando com os mentores do Lar da Família Cristã, com os nossos mentores pessoais, para que tenhamos sustentação na divulgação do Evangelho. E Jesus esteja sempre presente em nossos corações, que possamos ter confiança que tudo isso vai passar e em breve estaremos fazendo a reunião presencial, estaremos juntos, podendo conversar, se abraçar, estarmos mais perto uns dos outros, isso fisicamente, porque espiritualmente nós estamos ligados, né? Então a gente não esquece das pessoas do Lar da Família Cristã e a saudade é bastante grande. Então vamos sintonizando, pedindo a permissão aos mentores para o desenvolvimento do Evangelho da noite e vamos agradecendo com a oração da fraternidade. Nosso Divino Mestre e Salvador, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Veneráveis mensageiros celestiais, auxiliares de Jesus, fortalecei-nos e amparai-nos, para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Pai nosso, Criador nosso, fonte eterna de amor e luz, fortalecei-nos e amparai-nos para que possamos ajudar as forças do bem a transformar o mundo. Que assim seja, graças a Deus. A lição da noite é do livro Despertar do Espírito, psicografado por Divaldo Pereira Franco, ditado pelo Espírito de Joana de Ângeles. A lição de hoje é sobre alcoolismo e toxicomania. Então, a gente vai tratar desse assunto que é muito presente em nossas vidas e que, para que mude, o mundo possa se transformar, é bom que possamos olhar com mais carinho para esse tema, conseguindo fazer as mudanças necessárias para a chegada da transição, né, o movimento de mudança do mundo, e que possamos mudar por dentro para mudar por fora. Então a benfeitora ela começa dizendo que a vida ela é um presente e deve ser recebida com muita alegria, porque ela é uma conquista do espírito. E a vida ela brilha em todo lugar e se amplia na pessoa e se manifesta como uma realização de beleza, saúde e paz. Então é um presente estarmos aqui nesse planeta escola. E todos devíamos abençoar, dar graças todos os dias por estarmos aqui. Mas infelizmente, muitas pessoas não pensam assim e não sentem assim. E acabam prejudicando o organismo com alguns excessos, né? Porque a nossa estrutura do corpo humano, nós nascemos para ter saúde e sermos felizes, né? Mas o corpo humano, ele é formado harmonicamente, seguindo os automatismos bem traçados pela própria estrutura biológica, a ponto, né, de conseguir a autorrecuperação e se refazer quando os tecidos dos órgãos se desgastam. Então, quando a gente para de agredir o organismo, ele se recompõe naturalmente. Então, que mais acontece diferente no ser psicológico, porque o emocional das pessoas, a gente não tem essa mesma capacidade do organismo físico de se recompor quando para de ser agredido.
porque no ser psicológico nós continuamos muitas vezes nos agredindo. Então, não tem essa capacidade de se recuperar rapidamente de uma depressão, de uma síndrome do pânico, de um transtorno neurótico ou do surto psicótico. E aí a gente precisa de um tempo e de pessoas que nos auxiliem a recobrar o equilíbrio emocional e fazer essa adaptação. Então, muitas vezes, a pessoa precisa também do apoio psicológico, do amparo psiquiátrico, com a medicação e do apoio familiar, para poder se reestruturar psicologicamente. Então, por conta disso, né, disso tudo aí, o equilíbrio emocional do ser humano, ele é muito importante na saúde orgânica e emocional. Então, se estamos bem emocionalmente, o nosso organismo também vai refletir essa saúde, né, estarmos saudáveis. Porém, muitas vezes a nossa infância não é muito boa assim, né? Vamos colocar que existem pais, né? E algumas pessoas, infelizmente, vêm em famílias que não muito bem estruturadas, né? Então, já começam com umas imposições perturbadoras logo na infância. Então, a pessoa, de repente, tem uma mãe muito exigente, uma mãe que se satisfaz maltratando, judiando da criança, ou também um pai muito descuidado, desatencioso, que exige da criança comportamentos de adulto, mas que ele mesmo, né, não consegue dar o exemplo. Então, muitas vezes esses pais se mantêm numa conduta viciosa e acabam prejudicando a estruturação da personalidade da criança, promovendo muitas vezes o uso e o abuso de drogas e álcool. Então, acaba por fazer essas seres, né, dependentes quimicamente. Isso também nós temos que levar em consideração que a hereditariedade tem um papel muito importante, porque pelos condicionamentos que se fixam nas células, né, de vidas pregressas, às vezes já tem também de tanta família lá de trás, já vem com um processo de dependência química, que a criança já tem essa predisposição natural. E quando ela se expõe a esse uso, ela automaticamente já se sente dominada, já está dominada e já acaba se tornando dependente. Então, de acordo com a responsabilidade do familiar, de preferência nunca deixar facilitar o uso, a entrada de alcoólicos ou entorpecentes dentro do lar, porque pode chamar a atenção da criança e a criança, por curiosidade, acabar fazendo uso, né? E posteriormente acaba dando trabalho aí. Mas existe também, por outro lado, né, existem essas patologias obsessivas, ela coloca como patologias obsessivas, que é resultante das encarnações passadas. Então, já temos a hereditariedade, temos os nossos karmas, né, que trazemos de encarnações passadas, atreladas com as questões morais, contribui muito para que esse vício se manifeste desde cedo. Então, a área do comportamento humano, os fatores psicológicos, biológicos e sociais acabam sendo afetados por conta do que aquele ser reencarnante, ele também muitas vezes vem para o planeta sem vontade de ter vindo.
Então, aquelas encarnações obrigatórias, compulsórias, onde o reencarnante ele discorda do recurso que a espiritualidade superior utiliza para que a pessoa reencarne para fazer a recuperação moral. E aí ele se sente revoltado porque não conseguiu enganar ou violar as leis divinas. Então, aí chega aqui no planeta sem estrutura suficiente, muito revoltado porque ainda prefere permanecer no estado de torpor, sem vontade própria de querer se modificar. Então, quando chega no planeta, vem sem objetivo existencial. Então, vem sem vontade de viver. E sem fatores que proporcionem a autorrealização de uma conduta religiosa, de um otimismo, de solidariedade fraternal, vem sem uma afetividade equilibrada. E eles aparecem assim como eles acham que é a contragosto mesmo que eles chegam, eles vêm desprevenidos de tudo isso, e aí é facinho para que eles caiam no abismo da loucura, do suicídio, do homicídio, porque a natureza deles já é de revolta, porque eles não querem fazer o que foi determinado pelas autoridades espirituais, pela misericórdia divina. Então, essa pessoa se sente revoltada, sendo obrigada a fazer o que não quer, então abre o campo mental para as práticas prejudiciais, facilitando a sintonia com entidades, muitas vezes, e com pessoas que buscam o uso das drogas que causam dependência. Então, fica nessa sintonia e acaba que facilita o ingresso dessa pessoa no vício. Então, a busca do álcool e das drogas, ela nasce de uma necessidade inconsciente de autodestruição. Isso tudo gerado por conta da revolta. Porque a pessoa acredita que fugindo pelo prazer alucinado, né, pelo uso do entorpecente, ela vai conseguir se livrar das responsabilidades que tem. Então, acaba utilizando até o desgaste total do corpo, do organismo, tá buscando inconscientemente a morte, né? Isso porque a pessoa ela não tem espaço emocional positivo, equilibrado, para desenvolver a alegria e as vivências gratificantes com o prazer natural, porque é muito bom a gente estar limpo, então ela não consegue viver sem a influência de entorpecentes, né? E a gente sabe, né, que o álcool é uma chaga social e moral das mais graves na sociedade, porque muitas vezes ela é bem aceita, na maioria das vezes, na verdade, ela é bem aceita na sociedade por significar status e poder. Algumas vezes glória, fama e destaque. Então, nos grupos economicamente abastados financeiramente e nos grupos sociais mais pobres, elas acabam representando um mecanismo de fuga. E ao contrário, né, do que se deve ser, a sociedade, ainda por cima, receita a ingestão de bebidas alcoólicas nas reuniões, festas, como sendo a melhor forma de expressar a felicidade, a alegria. Mas, na maioria das vezes, aqueles que comparecem a esses encontros festivos, eles estão fugindo da solidão, dos conflitos pessoais, dos conflitos existenciais e familiares, está fugindo do estresse do trabalho, afogando as ansiedades e os medos nos delírios do falso prazer. Então, bebe-se socialmente em grupos elevados ou de baixo contexto econômico. Acaba gerando
dependência nos dois ciclos, né, nos dois grupos, sem reconhecer a gravidade do fato até o momento que o indivíduo se torna alcoólico e o retorno é quase impossível. Então, a sociedade ela precisa despertar para essa mudança de comportamento, porque oferecer uma bebida alcoólica não é a mesma coisa que oferecer um copo d'água. Vamos tomar um suco. Faz parte do padrão, vamos beber alguma coisa. Está na hora da sociedade passar a mudar, porque o alcoolismo ele é prejudicial para a sociedade, para a família principalmente. E a sociedade como um todo acaba perdendo muitas vezes uma pessoa com grande capacidade, com grande potencial de fazer alguma coisa boa para todos. E o uso de drogas estimulantes, umas estimulantes e outras alucinatórias, que geram esses estados alterados de consciência, eles acabam tendo incentivos em grupos que se sentem inadequados e se reúnem por afinidades. Porque pensa como eu penso, então estamos juntos. E quando diverge de pensamento, a gente não curte a mesma coisa. Eu gosto de música clássica, outro só gosta, sei lá, de um outro tipo de música. Então, eu gosto de ouvir música clássica, eu não vou naquela reunião que só tem aquelas músicas que eu não gosto, por exemplo. Então, isso daí é a afinidade, que a gente se reúne por gostar das mesmas coisas. Então, pessoas que se sentem inadequadas se juntam com outras pessoas que se sentem inadequadas ou que se sentem excluídas dos grupos, ou que se sentem vítimas. Então, os parecidos vão se reunir. E eles acabam se permitindo fugir da realidade, né? Porque tem medo de enfrentar a vida como ela é, e eles acabam querendo esquecer das dificuldades da vida nessas viagens rápidas, né? E muitas vezes traiçoeiras, através desses grandes falsos prazeres e das suas consequências imprevisíveis, porque a gente nunca sabe o que vai acontecer com o usuário de entorpecente, de uma droga alucinatória ou estimulante. O rico, ele acaba se utilizando do uísque, da cocaína, daquele charuto lá de Havana, que é chique, que é caro, enquanto o pobre, ele acaba usando a pinga, né, a aguardente, o crack, aquele cigarro falsificado que vende nas barraquinhas, que compra separado, compra de né, individual, porque não tem dinheiro. Mas a intenção é a mesma, o resultado é o mesmo, que é o abandono de si mesmo, se colocando sempre em perigo a caminho da loucura. Porque o uso de droga e o uso do alcoólico acaba levando a pessoa ao desequilíbrio. Muitas vezes acaba enlouquecendo também. Então, o rico, ele começa de forma elegante, né? Todo chique, tomando um whiskyzinho lá, bonitão, enquanto o pobre se entrega sem qualquer cerimônia, mas no final ao vício, né? O prazer do vício. Mas no final das contas, tanto o pobre como o rico, eles estão a caminho do fundo do poço. Tá todo mundo perdido. Nos delírios que o álcool e a droga oferecem, né, que o álcool e a droga são fatores dissolventes da personalidade, acaba oferecendo a insegurança a insegurança do dependente, ele vai sendo substituída pelo enfrentamento e valentia. Aquelas pessoas que são muito tímidas, que têm vergonha de se apresentar ou de estar junto com outras pessoas, às vezes fazem uso de algum alcoólico ou alguma droga para ter um pouquinho mais de coragem. E no final das contas,
essas substâncias vão substituindo e fazendo a pessoa tímida ficar valente, se mostrar forte, né? Que são o resultado do uso constante dessas substâncias, que vão produzindo essa sensação de triunfo sobre os próprios limites que estão escondidos no inconsciente. Então a pessoa, agora eu sou super-homem, porque eu estou fazendo uso de uma substância qualquer. E aí a benfeitora, ela coloca que somente o amor, não só a benfeitora, Jesus, né, já disse, o amor cobre a multidão de pecados. Então, somente o amor é o grande auxiliar que a família deve proporcionar aos dependentes, tanto de álcool como de entorpecentes, para restituir a autoconfiança e a disposição para se submeterem ao melhor tratamento, para conseguir compreender os objetivos da vida, que até então, por conta desse uso abusivo, ela não está sendo valorizada. Ao contrário, eles estão se autodestruindo. E existem as ONGs especializadas na ajuda, né, das pessoas viciadas. E essas ONGs, elas possuem vários tipos de ferramentas de auxílio, que facilitam, que auxiliam tanto os familiares como os dependentes interessados em sair dessa situação de penúria moral. E utilizando como ferramenta, muitas vezes, o exemplo de outros que passaram por essa situação. Então, usando inúmeros pacientes e pode, ao mesmo tempo, com a experiência do outro, equipar a família, né, com recursos psicológicos e fraternais que contribuem em favor dos resultados saudáveis que todo mundo quer. Então, um dos recursos, né, que é protagonizado nessas ONGs é o Evite. Então, evite pessoas, lugares, situações que lembrem ou sejam gatilhos para o uso dessas substâncias. Então, se você costumava beber naquele boteco, ou naquela rua ali tem aí como é que fala? A boca, né? Tem lá onde vende a droga. Começa a mudar o itinerário, muda de caminho, atravessa a rua, passa pela rua de trás, dá a volta, para não se sentir atraído naquele hábito de ir lá todo dia, naquele horário, fazer tal coisa. Ou até de encontrar aqueles amigos que continuam no uso, porque eles vão acabar convencendo, te levando novamente para o uso da bebida ou do entorpecente. Então, para ajudar essas pessoas que fazem uso, existem o Narcóticos Anônimos, que faz um trabalho diretamente com os dependentes químicos, e tem também o Naranon, que trabalha com os familiares desses dependentes químicos. Existe o AA, que também faz um trabalho muito bacana, muito bonito com os alcoólicos, e o Anon, que dá o suporte para os familiares desses alcoólicos. Tem também o Amor Exigente, que dá suporte também tanto para a família quanto para o dependente. E na Casa André Luiz, aqui de Santana, eu acho que de Guarulhos também, eles têm um trabalho também com dependência, tanto para os usuários quanto o apoio para o familiar. Isso é muito importante na busca da recuperação dessas pessoas, porque o familiar também adoece junto com o dependente. Então é muito bacana, é muito lindo esse trabalho. No Lar da Família Cristã nós estávamos fazendo, mas em virtude da pandemia tal, foi paralisado esse trabalho. Vamos ver se futuramente a gente retoma com esse suporte, né, com esse trabalho de dependência novamente, para ver se a pessoa
principalmente dando suporte ao familiar, porque muitas vezes o dependente ele não quer sair mesmo, está na rebeldia e não quer sair, mas o familiar ele precisa de um suporte para aguentar, né? Para tolerar tudo isso. Então, na atualidade, o uso e abuso de álcool e drogas, eles são os dois terríveis flagelos destruidores que angustiam a sociedade inteira, né? Conspirando contra o equilíbrio e a harmonia do cidadão como indivíduo e da humanidade como um todo. As estatísticas, elas apresentam dados alarmantes que não são levados em consideração por muitas comunidades, muito menos pelos governos de muitos povos, cujos líderes são exemplos infelizes do consumo do álcool e das drogas, e também no meio artístico, nos quais a falta de confiança nos próprios valores e na própria capacidade levam suas vítimas em potencial a lançarem mão do uso dessas substâncias que lhes dão uma curta duração nas carreiras que abraçam. A arte, a filosofia, o trabalho, eles não têm nada a ver com alcoólicos, com alcoolismo, né? E com drogadição. Porque isso daí atrapalha a execução e o desempenho das atividades dessas pessoas. Muitas vezes essas vítimas são tomados como exemplos dignos de consideração, pois se apresentam como gênios. São pessoas geniais, maravilhosas, que têm um potencial enorme. Mas simultaneamente elas foram vítimas de solidão, depressão, alguns até um transtorno psicótico esquizofrênico, e usam a droga e o álcool esquecendo-se que já eram dotados dessa superior expressão de genialidade. Acabam utilizando só para mostrar aquilo que já estava guardado dentro. Já tem, já está ali, mas não acreditam nesse potencial. Então acaba realmente usando como escória, como muleta, essas drogas, querendo se manter em evidência, né? Querendo desfrutar depressa, né? Além dos limites do seu corpo, da sua mente, deixando muitas coisas para trás, ou até para ganhar dinheiro enquanto está no topo, né? Aproveitar que eu estou na crista da onda e vou me matar de trabalhar e vou tomar estimulante para ficar acordado, para poder virar à noite, fazer e mostrar aquilo que eu não sou. Muitas vezes, né? Eu tenho que mostrar para o outro. Então, acaba ultrapassando o limite, né? Não tem mais limite. E para continuar também nessa disputa grande, em favor de mais aquisição, né? Então, não se importa muito com o período do descanso, né? Do que precisa, das horas de lazer, com a família, do conforto que precisa ter para descansar, a cabeça mais livre, né? Então fica nessa neurose, né, de poder, de estar sempre no domínio, sempre em evidência, e esquece de si mesmo. E essa pessoa, ela não vive realmente feliz, embora, né, pareça estar no máximo das suas realizações. Ao mesmo tempo, essa pessoa ela é consumida pelo medo de perder a posição, face à disputa feroz, né, que os outros que estão em volta, né, querem tirar, querem ocupar o lugar. E desesperados por não querer dar lugar, ela usa qualquer recurso para permanecer ali, né? E desde que encontre glória e fortuna, mesmo que enlouqueça de narcisismo e de angústia depois. Então, muitas vezes é um preço muito alto a ser pago
para se manter na crista da onda, para se manter em evidência e para mostrar para os outros o quanto se é genial, utilizando, né, de formas de entorpecentes, sendo que a pessoa sempre foi genial, desde sempre, né? Então, isso acontece muitas vezes por causa da instabilidade emocional e da ganância de chegar no topo, né? E ali fica para sempre. E não compreende que a lei da evolução continua a sua marcha sem parar. Mas é fundamental que cada pessoa viva intensamente o seu ciclo, sem perder o período, sem se prender ao período que já passou, para que não fique paralisada na amargura de saudades desnecessárias ou presa às próprias dores. Então, é melhor que a pessoa que considere que colaborou com o melhor que podia, com os recursos que dispunha, tornando a vida mais completa e digna, do que ela ficar amarrada, se segurando ali, não querendo passar o bastão para o novo, para aquele que vem renovar sempre a frota, né? A vida é assim. Então, no meio artístico, tem que passar o bastão, principalmente passa o bastão para outros que vêm, para os novos que vêm. Isso em todos os setores, né, de trabalho, todos os setores da vida. A vida se renova sempre, né? Tem sempre gente chegando e gente saindo. Então, quando a pessoa ela não quer se desprender, não quer seguir em frente, acaba que tornando a vitória, aquilo que foi bonito, ela acaba se transformando numa fixação, porque não quer ceder, não quer ceder lugar para o outro, não quer soltar o osso, né? E muitas vezes acaba caindo no ridículo e acaba bebendo para afogar as mágoas, bebendo, usando as drogas, para esquecer ou para afogar as mágoas, a tristeza daquilo que o seu tempo já acabou, que o seu tempo passou. Então ela não aceita, continua sendo rebelde, né? Já é rebelde de nascimento, rebelde de existência e continua sendo rebelde, sem conseguir compreender que precisamos mudar a forma de chegar à vida. Todos nós estamos aqui por algum objetivo e devemos deixar nossas lições, né, para o outro que vem depois seguir, se elas forem boas. Aquilo que não foi bom a gente pode deixar para lá, né? Não precisa ser visto assim, deixa para lá, não precisa seguir no lado negativo. E essa glória toda acaba sendo substituída pela decadência humilhante. Porque a arte de envelhecer, é uma arte envelhecer, ceder lugar, né, para outras pessoas, é para poucos, né? Na verdade deveria ser para todo mundo, mas nem todo mundo sabe se doar dessa forma. Então, a arte de envelhecer, de ceder lugar, de amparar as novas gerações é uma importante conquista da maturidade psicológica da pessoa e da saúde mental também, que caracterizam aqueles que se fazem amar, né? Essa maturidade psicológica é uma característica daquelas pessoas que se fazem amar e permanecem na memória de todos, mesmo após o seu momento, mesmo depois que ela saiu da evidência, aquilo que ela fez permanece na memória e no coração de muitos. Então, é uma conquista da sabedoria saber distinguir o momento quando se deve ceder o trono, passar o bastão adiante, sem perder a compostura, de forma que fiquem as valiosas lições, né, das realizações feitas, ficando com a paz interior e a alegria
de constatar, né, que a obra que a gente realizou não se acabará quando cessar o nosso período, quando cessar o período daquele que executou. Então, a benfeitora, ela conta uma historinha de um cantor de ópera que foi convidado pelo seu maestro a se aposentar. Aí, diante dessa pergunta, né, dessa proposta, né, o cantor perguntou para o maestro: mas o que dirão os meus admiradores? E o maestro, muito sensatamente, respondeu: melhor será eles perguntem lamentosamente, né? Mas já está se aposentando? A que eles desdenhem mais para frente e digam: que pena, mas ele ainda não? Então é melhor a gente saber o nosso momento de retirada e sair realmente com dignidade, do que os outros. Nossa, não vejo a hora, esse cara ainda está aí, nossa senhora, já deu, né? Então fica essa lição para a gente refletir. E ela continua dizendo assim, que a terapia para essas dependências químicas, ela deve ser iniciada sem qualquer relutância ou negação, o quanto antes e com muita seriedade, porque a intoxicação orgânica que essas substâncias produzem traz de volta o usuário ao seu hábito doentio. Então é que nem pegar o exemplo bem básico, que é do cigarro. A pessoa fuma daqui 15, 20 minutos, está querendo fumar de novo, porque aquela sensação que o cigarro, a bebida traz, ela é gostosa, vou dizer que não é, ela é gostosa, e aí a pessoa quer sentir aquele prazer novamente e volta a usar, a fazer o uso da substância. Então a dependência, ela é um hábito, realmente é um hábito muito doentio, que a gente precisa mudar os nossos hábitos por alguma coisa mais sadia. Então, o esforço saudável, né, é o ideal para evitar essa contaminação perigosa, que muitas vezes começa ingenuamente na infância, às vezes, muitas vezes na juventude, né, sem discernimento para poder participar, para poder pertencer a determinado grupo. Às vezes na infância, porque na família já tem, e eu tenho curiosidade, vou lá e uso. Na adolescência, porque eu quero pertencer àquele grupo, determinado grupo, e eu quero ser o cara, né? Eu quero ser legal, enfim. E aí, sem discernimento nenhum, aí surge surge o convite, e a pessoa, o adolescente, às vezes está meio em depressão, está um pouco triste, não sabe muito o que fazer, e essa necessidade também da autoafirmação, ou porque também ele quer escapar da responsabilidade dos desafios da vida, das emergências emocionais, então acabam fazendo uso dessas drogas, infelizmente. Então, a prevenção é o mais seguro tratamento diante do vício. Então, prevenir sempre é melhor que remediar. E diante da ausência de qualquer danos cerebrais nervosos e dos aparelhos respiratórios digestivos, sejam quais forem as formas que se apresentem os convites para os embalos e as experiências alcoólicas, dizer não é a atitude mais correta, psicológica, social e ética que a pessoa pode escolher. O conselho melhor, maior, realmente sempre dizer não. E nos grupos, né, de dependência, a gente ouve a frase, né, não desafie o álcool, o cigarro ou a droga, porque na maioria das vezes eles vencem.
E isso é porque muitas vezes a gente já tem esse gene lá incubado, só aguardando a oportunidade de ser estimulado. Então, essa frase que os grupos de dependência dizem, ela é a mais pura realidade. Então, nunca desafie o tabaco, o álcool, as drogas, porque na maioria das vezes eles vencem, porque é muito difícil sair do uso dessas substâncias. Não é impossível, mas dá um trabalho grande, precisa muita força de vontade. Então aproveito, era isso que tinha para hoje, né, do Evangelho, da lição da benfeitora. Espero ter conseguido passar a lição, que eu procurei seguir o texto dela, o tema que ela colocou, e rogo a Jesus para que possamos estar sempre na profilaxia, prevenindo o uso, prevenindo a gente cair nessas tentações, e que os benfeitores possam auxiliar os familiares, esses dependentes, a retomarem o caminho da elevação moral e espiritual. Que Jesus abençoe a todos. Então vamos para as vibrações e vamos nos sintonizando com os mentores e dirigentes espirituais do lado da família cristã, nos sintonizando com o Mestre Jesus, sentindo seu acolhimento, sua luz, seu amor, e numa corrente de amor e luz, vamos levando essas bênçãos ao nosso planeta Terra e a todos os dirigentes das nações, para que sejam iluminados em suas escolhas e resoluções, trabalhando sempre em favor da população planetária. Vamos levando essa luz, esse amor, para todas as casas de orações, para que continuem trabalhando insistentemente na iluminação das mentes, trazendo conforto espiritual a todos, as pessoas que ali procuram refúgio, levando essa luz de amor, de caridade, de saúde, né, para todas aquelas pessoas que estejam necessitando dar equilíbrio físico, ter o equilíbrio físico e emocional, trazendo a saúde novamente. Vamos vibrando pela saúde dessas pessoas. Vamos vibrando especialmente pela saúde dos trabalhadores da linha de frente, que cuidam dos enfermos, aos médicos, enfermeiros, porteiros, auxiliares, de todos os cantos, de todos os lugares, que eles possam receber esse amparo, que estejam equilibrados, mantendo a sua saúde mental e física para o atendimento daqueles que aparecem buscando o equilíbrio orgânico. Vamos levar essa luz de vibração para os lares, para que eles estejam, todos os lares estejam em paz, e que o pão material e o pão espiritual possa chegar a todos os lugares. Vamos vibrando para todas as crianças, que elas sejam atendidas em suas necessidades com muito amor e carinho. Vamos vibrando por todos os idosos, para que eles sejam cuidados também com amor e carinho pelos seus familiares ou pelos seus cuidadores, que eles tenham teto, que eles tenham uma cama, que eles tenham conforto. Vamos vibrando por todo tipo de prisão, para que se libertem
do vício, da violência, da ignorância, e principalmente que possam despertar e refazer o caminho de dentro para fora, fazendo o caminho da mudança interna, buscando o amor e a caridade, sendo produtivo à sociedade. Vamos levando essa vibração de amor, de luz, a todos aqueles que estão desencarnando. Que eles possam ser recebidos, acolhidos pelos benfeitores espirituais. E vibrando também para todos aqueles que estejam encarnando com missão ou apenas com propósito de reajustamento espiritual e moral. Vamos vibrando para que possamos pacificar os nossos corações. Pacificando os corações, pacificamos o nosso entorno. Vamos vibrando para que possamos renovar os nossos pensamentos, ter a consciência desperta, mudar as nossas atitudes para promover um mundo com mais tolerância e compreensão, com muita caridade e com muito mais amor. Vamos deixando uma vibração em aberto para que o plano espiritual possa levar a qualquer lugar onde não foi mencionado, mas que seja necessário que recebam esse jato de luz, de amor, de compreensão. Que Jesus possa estar em todos os corações e que possa nos amparar e nos manter firme na fé de dias melhores, da transformação, da nossa transformação interior para o mundo de regeneração. Que Jesus abençoe a todos. Graças a Deus. E vamos encerrar com a oração do Pai Nosso do aramaico, com a tradução original. Pai e Mãe, respiração da vida, fonte do som, ação sem palavras, Criador do cosmos, faça a sua luz brilhar dentro de nós, entre nós e fora de nós, para que possamos torná-las úteis. Ajude-nos a seguir nosso caminho, respirando apenas o sentimento que emana do Senhor. Nosso eu, no mesmo passo, possa estar com o seu, para que caminhemos como reis e rainhas com todas as outras criaturas. Que o seu e o nosso desejo sejam um só, em toda a luz, assim como em todas as formas, em toda a existência individual, assim como em todas as comunidades. Faça-nos sentir a alma da terra dentro de nós, pois assim sentiremos a sabedoria que existe em tudo. Não permita que a superficialidade, a aparência das coisas do mundo nos iluda e nos liberte de tudo aquilo que impede o nosso crescimento. Não nos deixe sermos tomados pelo esquecimento que o Senhor é o poder, é a glória do mundo, a canção que se renova de tempos em tempos e que a tudo embeleza. Possa o seu amor ser o solo onde cresçam as nossas ações e que assim seja. E com essa oração, nós encerramos o Evangelho de hoje, contando
né? Que todos tenham uma excelente semana, com muita paz, com muita harmonia. E até o próximo encontro, se assim Deus permitir. Saudade de todos, beijo no coração.